Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Esse caso se sucedeu lá pelos anos de 1960, em Recife, a capital de Pernambuco. Recife é uma cidade muito antiga, quase 500 anos de história. Diz que morava lá um caboclinho solteiro, festeiro demais da conta. E estava tendo festa junina na época, dessas festas tradicional. Ele foi e festejou até umas horas, fez o que tinha para fazer. Homem solteiro, cê sabe, faz o que quer da vida, volta a hora que quer também. Deu mais ou menos umas 3 horas e pouco da madrugada, ele já estava enjoado da festa, resolveu vir embora. A festa era no centro de Recife, mas ele morava num bairro mais na beira. Aí veio vindo. Naquele tempo, quase não tinha energia elétrica, era mais lamparina mesmo. Tinha uns pontos que tinha energia, mas era pouquinho. As ruas eram tudo meio escuras, aquele jeito antigo, assombrado. O medo maior nem era de bandido, que nem tinha muito disso, era de assombração mesmo. E o povo acreditava e via essas coisas esquisitas. Eu mesmo tenho medo dessas coisas. Naquele tempo aparecia demais da conta. O caboclo sempre andava com um canivetinho ou então com um revólver. Mas naquele dia, ele estava só com o canivete. Vinha caminhando naquelas ruas escuras, esquisita, quando passou numa praça que já dava acesso ao bairro dele. Praça antiga, com uns postes aqui e ali, iluminava só um tiquinho. Mas era escura também. Coisa velha, sinistra. Foi passando por ali, quando viu um homem sentado num banco, meio escondido na sombra. O homem estava com as pernas cruzadas, chapeuzinho branco, camisa branca, calça branca e um sapatinho bem lustrado. Ele até cita muito isso do sapato porque era lustrado mesmo, brilhando no escuro. O caboclo ficou meio ressabiado. Já passou com a mão na cintura, segurando o canivete, e foi andando devagar. Quando passou umas 4 passadas depois do banco, o homem gritou: "Ô caboclo!" Ele virou meio assustado. "Opa, você tem um isqueiro e um binga para acender um cigarro?" O caboclo ficou meio travado, falou: Não fumo não, mas tem aí." "Então me empresta aí." Aí o caboclo foi chegando perto e entregou o binga para o homem. Só que não conseguiu ver a cara dele direito. Tava escuro demais. Mas até aí, não achou tão estranho. Era escuridão mesmo. O homem tirou um maço de cigarro do bolso, botou um cigarro na boca e pediu para o caboclo acender. Quando ele riscou o binga para acender, iluminou o rosto do homem. Oh, meu Deus do céu! O rosto do sujeito era uma coisa de zumbi, um trem esquisito. Parecia osso com couro podre por cima. Aquela coisa de decomposição mesmo. O caboclinho ficou paralisado. Pensou: mas que diabo é isso, meu Deus? E aí, para piorar, o tal homem, ou bicho, deu uma gargalhada enorme, mostrando os dentes. Tudo de ouro. Era ele mesmo, Boca de Ouro. A entidade, a assombração famosa lá em Recife, diz que quando ele assusta alguém, ele dá risada e mostra os dentes dourados. Só que tem um porém: você não pode correr. O Boca de Ouro, quando aparece, você tem que ficar parado. Pode se assustar, mas tem que ficar ali, quieto, até ele parar de sorrir. Quando ele para de rir, ele vira as costas e vai embora. O negócio dele é só assustar. Agora, se você corre, aí lascou. Ele corre atrás de você até você cair cansado. Não faz mal, não mata, mas corre até você não aguentar mais. O caboclinho, desgramado de medo, correu. Meteu o pé na estrada, e o Boca de Ouro foi atrás, gargalhando, com aquele dentão dourado, correndo também. Não parava não, meu povo. Era mais de 3 horas da madrugada. E correu, até amanhecer o dia. Quando clareou, o caboclinho já não tinha mais força. Caiu quase desmaiado no chão. Foi aí que o Boca de Ouro parou, porque ele só aparece de madrugada.
Quando amanhece, ele some. Ficou ali estirado no chão, o pobre, sem força nenhuma, ofegante, fraco demais. Passou um tempão ali, até conseguir se levantar. Voltou para casa se arrastando. Contou tudo. Chegou lá, o povo falou: "Tá vendo? Vai andar em rua escura de madrugada. Homem festeiro demais, tem que casar logo. Isso aí podia ter morrido." Mesmo sabendo que o Boca de Ouro não mata, o povo falava que mata, que faz mal, que some com os outros. É uma lenda viva esse Boca de Ouro. E tem gente que diz que é verdade mesmo. Acontece de verdade com os caboclos lá. Eu mesmo não ando em escuro de madrugada, não. Tenho medo. Eu conto os causos porque eu acredito. Não conto à toa, não. Eu acredito nesse trem. Sabe aquele negócio que diz: quando a esmola é muita, o santo desconfia? Pois é, tem disso. A gente tem que desconfiar das coisas quando tá muito facinho. Não tem erro. Você vê, esse caso tem mais de 100 anos. É um caso bem antigo. Naquela época o povo vivia, era mais no mato mesmo. O povo achava um córrego e descia para as beiras de mato, para ali plantar. Porque na beira do córrego, a terra é um pouco melhor. Aqui para cima a terra era muito arenosa, ainda é. Hoje em dia tem adubo, né? Dá para cultivar de tudo. Mas na época você via só aquele pó. Então o povo descia tudo pro córrego no meio do mato para fazer suas tabelinhas, plantar, viver do jeito que dava. E esse camarada do causo, o que ele tinha? Tinha a tabelinha dele. Era solteiro de tudo. E tinha um monte de gente que morava ali por perto também. Cada um com seu pedacinho de terra, plantando ali na beira do córrego. Todo mundo vivia de plantar e caçar. Era subsistência mesmo. Uma vida bem quase primitiva. Aí, certo dia, ele saiu com a espingarda dele, fez uma ceva, e numa dessas noites conseguiu abater uma paca bonita demais da conta, grande. Derrubou a bicha, montou ela nas costas e veio vindo. Pegou um carreador, já era de noite. Mas ainda estava cedo, coisa de 8 horas da noite, mais ou menos. Ele veio vindo no meio do mato naquele carreador. De um lado, a lamparina. Do outro, a espingarda. E a paca pendurada. Esse carreador era usado por todo mundo ali da redondeza. Era comum topar com alguém ali. O povo naquela época andava muito à noite. Vinha de uma corrutela ou de uma cidadezinha comprar mantimento e usava o carreador mesmo, normal. Aí, ele ali vindo com a paca, topou com uma mulher no meio do carreador. Mulher montada num cavalão. A mulher também estava com uma lamparina na mão. Quando ele viu, paralisou. Ela montada no cavalão, branco, bonito, vistoso. Ele olhou a mulher de cima a baixo. Vou explicar para você. Você é solteiro? Porque se for, quero ver se você teria coragem de recusar a proposta que ela fez. Vai escutando. Ela olhou para ele olhou para ela, ela falou: Oi, tudo bem? Ele respondeu meio engasgado: Opa, tudo bem. A mulher estava de vestido. Daqueles vestidos antigos, de algodão. Só que era curtinho, curtinho demais. Dava para ver tudo. As coxas dela eram grossas, bem lisinhas, morena cor de canela, linda, boca cheia, cabelo liso, pretinho, escorrido, cintura fina, redondinha. Ele olhou aquilo ali e travou. Aí ela perguntou: Você não quer beber uma pinga, não? Ele ali, travado, quase não respondeu, mas falou um quero sim, quase sussurrando. Aí ela disse: Aqui tá meio relento. Nós vai beber onde? Ela mesma respondeu: Nós vai ali para minha casa, ali adiante. Tem uma tapera logo aqui. Ele falou: Uai, nunca vi a senhora por aqui não. Ela disse: Sou novata por essas bandas. Ele já tinha escutado lá no fundo da cabeça que aquilo não estava certo. Sabe quando o juízo lá do fundo fala: Isso aqui tá esquisito? Pois é. Mas você sendo solteiro aceitaria ou não? Uma morena daquelas querendo beber pinga com você no meio do mato? Ele topou. Montou no cavalo com ela. E ela foi guiando.
tocando o cavalo ali na frente. Tocando, tocando. Coisa de uns 15 minutos, chegaram numa tabelinha de madeira. A madeira novinha, bem aprumadinha. Ele achou estranho, mas entrou. Ali, ele já tinha até perdido a paca. Largou no caminho sem perceber. Entraram na casinha. Começaram a beber pinga. Conversa vai, prosa vem, risada aqui, risada ali. Pingaiada braba. Quando foi ver, a mulher já tinha tirado o vestido, que já era curto, então tirar ou não tirar era quase a mesma coisa. Já montou em cima dele. Ele também alto que só. Já tinha bebido quase 30 metros de pinga, só faltava voar. Já brerou nela também. Foi dali, foi de cá. Fizeram o Bregas Nights ali mesmo. A pinga bateu forte. Ele dormiu agarrado nela, grudado. Dormiu pesado. De manhãzinha, acordou com o canto de um galo. Mas não era canto normal, não. Era um canto forte, bonito, de arrepiar. Ele acordou ainda meio zonzo. Quando abriu os olhos, viu que estava num descampado limpinho, meio deitado num troço gelado. Apoiou as costas naquilo e sentiu um negócio estranho. Quando olhou, era cheio de coisinha tipo lápide. Lápidezinha pequena. Foi abrindo os olhos, remelento, tentando entender. Olhou para o lado. Moço, ele estava abraçado num monte de ossada. Ossada de gente. Quando virou para trás, viu a lápide da mulher. Estava escrito: Frederica de Almeida Souza. Nascida em não sei quanto, morta em não sei quando. Ele deu uma cotovelada nas ossadas, saiu correndo. Viu o nome, viu a data. Gelou o sangue. Eu dormi com assombração. Foi o que ele gritou. Mas bem que ele tinha desconfiado. Só que desconfiar ele não desconfiou de verdade não. Ele queria era aproveitar da morena sem vergonha mesmo. Depois disso contou pro povo. Aí falaram para ele: isso aí é assombração. Isso é nervosia. Mulher da vida que morreu nos caminhos desse mundo aí e virou assombração. Ela não saciou os prazeres da carne em vida. Agora volta em assombração para aproveitar de peão perdido no meio do mato. Ficou ali o caso. Quem disse que ele aceitou proposta fácil depois disso? Nunca mais. Essa história é uma lenda antiga, dessas que o povo vai esquecendo com o tempo. Essas lendas antigas vão sumindo, se perdendo, mas estamos aqui hoje contando ela para vocês. E é um caso para a gente refletir, porque é quase uma lição universal. Nada que vem fácil presta. Se veio fácil demais, desconfia. Vai ver, vai embora tão fácil quanto veio. Ou pior, te leva junto. O fazendeiro era muito antigo na região e ele não gostava que ninguém entrasse na propriedade dele sem ele saber. Você vê, não podia nem passar cerca. Se ele visse rastro lá, já caçava confusão com os vizinhos, com quem fosse. Ele ia atrás até saber quem que deixou aquele rastro. Olha, para entrar na propriedade dele, sendo para fazer o que fosse, tinha que ir lá na sede falar: fulano, vou fazer tal e tal coisa. Uma vaca pulou, um cachorro sumiu, um negócio aconteceu, um trem. Aí sim, pedia a permissão. Podia. Louvável até parece. Mas vai assuntando. O negócio dele era o seguinte: a maioria da propriedade dele era terra sem lei, era grilada. Tinha algumas partes da propriedade que eram regularizadas e tal, que tinha escritura, mas a maioria era tudo grilado. Então ele tinha medo do povo entrar demais ali, começar a descobrir algumas coisas, madeira de lei boa, tentar roubar a própria terra dele, uns pedaços. Até pistoleiro ele tinha, era meio que pistoleiro camuflado de vaqueiro. Vai assuntando. E nisso tinha os vizinhos, aquela coisa. E tinha parte da propriedade dele que era bem acidentada. Não tinha cerca. A cerca era mais para dentro da propriedade, onde tinha possibilidade de ter pasto, né? Naquela região pedregosa mesmo, não tinha nem jeito de fazer cerca. Não existia. Aí tinha um vizinho dele que fazia divisa com essas partes que não tinha cerca. Esse vizinho, sem saber nem onde é que era a divisa do trem, entrou para dentro da propriedade dele sem saber.
achando que estava na propriedade própria. Chegou, entrou lá e tirou 4 angicos, 4 madeironas de angico, árvore de angico, e 2 aroeiras. Umas madeironas boas para trabalho, para lasca, para mourão de cerca, para curral, para tudo. Tirou essas madeiras, puxou com o trator aquela coisa, puxou lá para a sede dele, fez o que tinha para fazer, lascou. Tava aquela coisa errada toda. Aí um dia, um vaqueiro, um pistoleiro daqueles do fazendeirão nojento, tava andando lá por aquela região ruim de serra, sem cerca e tal, e viu só os tocos lá desses angicos, dessas aroeiras. Correu lá no fazendeiro e falou: ó, entraram lá na propriedade e tiraram umas árvores lá. Tiraram uns angicos, umas aroeiras e arrastaram. É o vizinho fulano lá. Diz que o fazendeiro olhou e falou: eu vou dar um jeito nisso aí. Todo mundo sabe aqui que para entrar na minha propriedade, para fazer o que for, tem que me avisar. E tirar madeira, e madeira boa ainda, sem me avisar? Esse vai ter o que merece. Aí diz que o que aconteceu foi o seguinte: esse fazendeiro entrou na caminhonete com esse pistoleiro. Foram lá na propriedade desse vizinho, como quem não queria nada, falou: opa, vamos conversar um pouco aqui, coisa e tal. Chegou lá e falou: vamos dar uma caçada. Você tem uns catetos lá, vamos dar uma caçada. E esse fazendeiro sabia que o vizinho gostava de caça. Tanto é que ele tinha cachorro de caça, coisa e tal. Vamos lá dar uma caçada. E esse vizinho não negou não. Vamos sim. Vou até pegar meu menino para ir. Diz que o vizinho pegou o filho. O filho tinha coisa de uns 15 anos. E a mulher dele escutando toda a conversa. A mulher parece que pressentiu alguma coisa, mas não tinha o que fazer. E eles montaram. O vizinho e o filho montaram na caminhonete do fazendeiro e foram. Dali em diante, não acharam mais não. Nunca mais. Passou o dia. Passou a semana. A mulher desesperada foi atrás, foi na sede do fazendeiro para perguntar. Diz que o fazendeiro quase matou ela, escorraçou ela. Quem é que eu vou saber de seu marido e seu filho? Nós foi caçar ali. Eu larguei eles lá na estradinha e não chegaram na sua casa. Eu vou dar conta de quem? Não sei de nada, não. Escorraçou ela. Ela foi embora. Passado aqueles dias ali, ela viu que alguma coisa estava errada mesmo. E ela ficou com medo de ir para a polícia. Largou aquilo de mão, ficou com medo demais da conta. Foi-se embora da propriedade, que nem era uma propriedade tão grande assim. Foi para a cidade morar com os parentes. O pressentimento dela era que o marido e o filho tinham morrido mesmo. E com medo, porque esse fazendeiro era muito forte na região. E aquela coisa, medo mesmo de morrer. Então ela largou de mão e foi tocando a vida. Se passou coisa de 1 ano. Aí veio um camarada para arrendar essa terra dela. Ô, minha senhora, diz que a senhora tem uma terra para tal lado. Podia me arrendar ela e tal? Tô com um gado, coisa e tal. Mora lá. Você tem uma sede, não tem? Aí ele foi. Arrendou essa terra dela e foi morar lá na casa dela com uma mulher e mais 2 filhos. 2 filhos parentado com ele, de uns 15 para 16 anos. Um tinha 15, outro 16. E esses meninos era muito espevitado. Andava daqui para ali. Esses meninos inventaram de entrar na propriedade do velho lá. Sabia que não podia, mas como era região sem cerca, bagunçada, já entrou para lá brincando, caçando, mexendo dentro do mato. Menino gosta demais disso. E nisso eles foram e acharam 2 ossadas. 2 ossadas. Cada uma com um buraco na testa. Com um furo na testa. Os meninos se desesperaram. Nunca tinham visto aquilo. Correram no pai. Avisaram o pai. O pai meio que sabia da história do marido e do filho da mulher que tinha desaparecido. Foi na polícia, avisou. Meus filhos, andando no mato, encontraram 2 ossadas com um furo na testa. A polícia foi lá, fez diligência, pegaram os corpos. Os corpos, as ossadas, né? Já virou aquele rebuliço na curva dela, na cidadezinha lá, aquela coisa toda. Foram atrás da mulher para fazer exame. Era mesmo o marido e o filho dela.
Daí ela deu depoimento daquilo tudo. Falou que ficou com medo na época de falar que o marido e o filho tinham desaparecido. Falou que eles tinham ido caçar com o fazendeiro. Mas é aí que fica mais triste ainda o caso. Disse que como era a palavra dela contra a do fazendeiro, que diz que foram atrás do fazendeiro para entender os fatos, para ouvir ele. Ele falou que não tinha pegado ninguém, aquela coisa. Aí ficou assim. Ele tinha um monte de álibi. Nesse dia, nessa época aí eu estava em tal lugar, nem aqui eu não estava. Aquela coisa. E a mulher falando, não, mas ele pegou meu marido. Aí ficou aquele trem. E quem que é mais forte? Quem que tem mais dinheiro? Aí não saiu nada daquilo. Perdeu o filho, o marido, a fazenda. A vantagem de tudo isso é que pelo menos achou as ossadas. Deu para enterrar e finalizar essa história. Mas você vê como é que as coisas são. Nesses interior tem isso demais. Por isso que eu mesmo tenho um sonho muito grande de ter uma terrinha e coisa. E se tiver vizinho com propriedade maior, a melhor coisa que tem é ser amizade. Nunca formar nenhum tipo de inimizade e sempre tentar entender a região. Não querer entrar na propriedade dos outros, caçar confusãozinha. Porque para morrer no interior é pouca hora. Diz que tinha uma velha num povoadinho lá no Maranhão. Isso, a velha estava perdida para os matos. Uma velha de uns 80 e poucos anos se perdeu para os matos e deram ela como morta. Aí foram procurar, campear para ver se encontrava. Mas nada. Não encontraram. Você vê, passou mais de um mês. E nisso, um parente dela, não sei se era um enteado, um parente que não era parente, era um trem assim meio esquisito, mas que era conhecido, bem que tinha sido criado com ela, assim, criado por ela e tal. Era um molecote de uns 20 e poucos anos, e espiava, gostava demais de caçar. Direto mesmo ele estava nos matos, não dava outra. Mato, caçada, esperava fazer varrida. Gostava demais. Aí um dia ele foi andar para aqueles matos onde ela tinha se perdido lá. E estava meio que o povo já tinha até esquecido. Você sabe como é. Tragédia é só nos primeiros dias, depois o povo esquece. Diz que ele estava com uma ceva boa de paca. Subiu, acho que era até em Anajás. Falam Anajá, é um coco que tem lá para cima, lá pro Pará, pro Maranhão. Diz que ele tinha feito uma ceva boa de coco de Anajá e subiu em cima de um trepeiro de pau que ele tinha feito. E ficou. Ficou ajeitadinho. Não tinha medo dessas coisas, mesmo sabendo que a velha tinha morrido. O povo já sabia que ela tinha morrido, só não tinham achado ainda. Ele não estava com receio, com medo nenhum. Ele disse que quando foi umas 7 horas e pouco, cedo, estava bem escuro, não estava com chegada de lua cedo, às 7 e pouco mais ou menos, ele escutou o croqui-croqui da paca. Lumeou. Ele estava com uma espingarda calibre 16. Lumenou. Já apontou. Era uma pacona grande, ajeitada mesmo. Diz que ele atirou e pegou bem pegado. Diz que ela tocou de roda 2 vezes assim e correu. Ele falou, vixe Maria. Desceu do trepeiro e foi com a lanterna ali no meio do mato, naquele breuzão, com a espingarda assim campeando para ver se achava. Achou uns pinguinhos de sangue aqui a colar. Foi campeando. Ele falou, não, mas essa paca não pode ter andado tão longe assim não. Ela tocou de roda 2 vezes, o tiro pegou bem pegado, eu vi que pegou na cabeça dela. Foi andando. Andou uns 300 metros. E para quem já andou no mato sabe, 200, 300, 500 metros dentro do mato é chão, é andamento mesmo. Você anda com força ali dentro do mato, que é muito trem para você desviar. E ele foi andando. Quando deu fé, ele lumenou e viu a paca já andando devagarzinho. Ele falou, não vou nem dar outro tiro não, para não gastar cartucho à toa. Já tinha posto outro cartucho, mas falou, vou pegar de mão. Diz que quando ele jogou a lanterna nela assim, era a paca certinho. Na hora que ele foi pegar nela, a paca se transformou.
que não era a paca mais. Ele pegou bem na cabeça da velha. A velha, morta lá há mais de um mês. Na hora que ele viu a cabeça da velha, o cabelinho branco assim, porque quando ele foi pegar nas perninhas da paca. Quando ele botou a mão, não era as perninhas mais, era tipo as mechas do cabelo da velha. Ele espantou. Deu um berro sozinho com ele mesmo, de medo mesmo. Berrou ali, olhou e falou: "Menina, Nossa Senhora, é a dona fulana." Diz que correu. Correu com medo mesmo, receoso demais da conta. Chegou no povo lá. Tava cedo, umas 7h30 para 8h. Chegou e avisou o povo: "Não, que eu encontrei a dona fulana." E contou o caso. Chegaram lá onde estava a velha. Era ela mesmo. Já estava assim, com putrefação avançada, mas era ela. Não tinha outra pessoa para ser, né? Os cabelinho branco, aquela coisa toda. Aí pegaram, enterraram. Aí ficou o caso. Mas como? Barrou de um modo, nossa, tão longe disso, minha Nossa Senhora. Aí ficou o caso aqui assim. Essa velha, possivelmente, para ela não ficar no arribado ali, né? Jogada pros urubus, pros insetos, pros bichos, a alma dela incorporou nessa paca. A paca sumiu. Ele não encontrou a paca mais não. Ela incorporou na paca, para ele dar o tiro, seguir a paca, encontrar ela, para ela ser enterrada, sepultada no local adequado ali, para a alma dela ser encaminhada. E deu tudo certo. E esse rapaz lá, ele até parou de caçar. Porque disse que na época ele era cético demais, e vendo, depois entendendo de fato aquilo, ele falou: "Pô, realmente a velha incorporou no bicho para eu salvar ela." E criou um medo de ir pro mato. Nunca mais passou. Eu não sei. Esse causozinho dá um ventinho. Eu não sei se esse caso foi feliz ou se foi triste. Foi feliz pela velha, que conseguiu ser salva. E triste pelo camarada que perdeu o gosto que ele tinha pela caça. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um causozinho meio medonho. Eu mesmo, eu ia tremer na base numa situação dessa. Deus me livre. Tinha uma mocinha que estava doida para ir para uma festa. Ela tinha 17 anos e era toda espivitada, sabe? Não era mais moça nos modos de antigamente. Já não servia mais para casar. Já tinha liberado, já. E era mesmo muito espevitada mesmo. Moça de bom coração, mas muito dada, muito conversadeira, fácil demais da conta. Os pais tentavam segurar as rédeas ali, mas não tinha jeito não. A menina tinha uma força violenta para escapar das rédeas. Aí um dia ia ter uma festa, e ela doida para ir. Pediu pro pai, e o pai, de jeito nenhum. Lá não é lugar para você não. Aquela coisa. Aí deu no dia da festa, ela aproveitou que os pais dormiam cedo. E dormiam pesado também. Aí ela catou o carro do pai e foi para essa festa na cidadezinha lá. Chegou nessa festa, começou a beber, dançar. Aquele negócio esquisito. Ia de lá para cá e de cá para lá. Aí conheceu dentro dessa festa um rapaz bem apessoado, ajeitado. Uns olhos azuis, branquinho, bonito mesmo. E conversa vai, conversa vem. Dançou com ela, ficou ali no pé do ouvido. Aí ele viu que ela estava de carro e falou assim: "Vamos fazer o seguinte. Aqui tá um barulho danado, essa música, esse zum 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 todo. Vamos sair daqui. Você está de carro e eu quero te levar num lugar muito bacana. Lugar bonito demais da conta. Lá a gente se conhece melhor. Você sabe muito bem o que acontece numa situação dessas." Entraram no carro. Ele foi dirigindo. Foram subindo uma colina que tinha na beira da cidadezinha. Uma colina baixa, mas lá de cima dava para ver a cidade todinha iluminada. Coisa linda mesmo, parecia filme. Chegando lá, já ficaram pelados, já virou aquela amarração toda. Foi daqui, foi dali, ficaram juntos. Depois ficaram deitados, ela sobre o peito dele, e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem. Passaram algumas horas e ela acabou dormindo sobre o peito dele.
Aí, coisa de 1h30 depois, ela acordou com um uivo, mas um uivo mesmo de gelar o sangue. Um rosnado forte do lado de fora do carro. Ela estava no banco de trás, deitada. Quando olhou para o vidro da frente, meu amigo, ela apavorou. Era um lobisomem mesmo. Olhos vermelhos, uns dentes grandes, todo peludo, preto, virado. Ela congelou de medo. Dentro do carro foi se apegar ao rapaz. Cadê o rapaz? Sumido. Não achou não. Ela deu mais uma olhada naquele bicho. O bicho olhou dentro dos olhos dela, fundo mesmo. Depois pulou para o mato. Ela pulou para o banco da frente, ligou o carro e foi embora para casa, ligeira. Chegando lá, fingiu que nada tinha acontecido. Dormiu. De manhã cedo acordou. Os pais nem desconfiaram de nada. Mas aquilo ficou ali na cabeça dela, remoendo. E o rapaz? Demorou. Mais de uma semana com aquilo matutando na cabeça, até ela se dar conta. O rapaz era o lobisomem. Não tinha outra explicação. Ela não queria acreditar, mas era. O tempo foi passando, passou mais de um mês e meio, quase 2. Ela começou com umas vomitações, enjoo, umas coisas. E ela entendeu dentro de si. Estava grávida. E grávida daquele rapaz. Aquele lobisomem mesmo. Não tinha mais o que contestar. Para esconder a gravidez, chegou nos pais e falou: Olha, eu quero fazer faculdade lá na capital. Faculdade de advocacia. Tá barato, tem umas amigas minhas lá, tem uma pensão boa. É o seguinte, eu vou para lá e vocês mandam dinheiro. Vocês não queriam que eu arrumasse um homem? Agora eu vou estudar. O pai dela gostou demais da ideia. Ela foi para a capital. Todo mês ele mandava dinheiro. Só que, como eu disse, era só pretexto. Ela não estava fazendo faculdade nenhuma. Ficava era na pensão, batendo perna, gastando dinheiro à toa. E a barriga crescendo. A barriga foi crescendo, crescendo. Chegou no dia de ganhar a criança, ela ganhou sozinha dentro do quarto da pensão. E ficou ali. E na cabeça dela, a ideia era dar o bebê. Mas quando nasceu, o bebê era uma coisinha linda. Branquinho com os olhos claros. Loirinho. A coisa mais linda do mundo. Ela não teve coragem de dar, não. Ficou com o bebê, amamentando ele ali na pensão. O dinheiro continuando a vir do pai. Todo mês, certinho. Os pais sempre querendo visitar, e ela sempre inventando. Uma prova, um trabalho, um negócio. Sempre com desculpa. Mas aí chegou o final do ano. Não tinha mais aula. Os pais desconfiaram e foram. Chegaram lá de surpresa. E acharam ela lá com aquele bebê. Magra que nem um palito. Porque o bebê sugava ela de um jeito. Era filho de lobisomem. Sugava ela de uma forma que não tinha base, não. Estava acabada, magra de tudo. Diz que quando o pai e a mãe viram aquilo, assustaram. Quem é esse menino? E ela foi explicar. Foi aquele rebuliço, quase bateram nela de tanta raiva. Mas pai é pai, e mãe é mãe. Cataram ela e o bebê, voltaram para a cidadezinha. Pouco tempo depois, ela morreu. Porque o menino sugava ela demais. Eu tenho para mim que é por causa do encanto mesmo, por ser filho de lobisomem. Sugava tudo os nutrientes dela pelo leite, pela amamentação. Ela foi definhando até morrer. O tempo foi passando, passando. E o menino foi crescendo, se desenvolvendo. Quando ele completou 13 anos, fugiu para o mato. Foi embora. E ninguém nunca mais viu. Aí ficou o caso. Tem gente que diz que esse negócio de lobisomem engravidar mulher é para continuar o ciclo desses lobisomens aí, para eles nunca sumirem da terra. Eu não sei se acredito, não. Só sei que o caos é bom. E se é bom de ouvir, já vale. Deixo já aqui em especial. E até a próxima. Dificilmente a gente vê um fazendeiro rico que tem as posses ali com uma boa amizade. Uma amizade real mesmo, com vínculo com o funcionário. Esse caso que eu vou contar para vocês agora era diferente.
O fazendeiro tinha uma amizade com o peão, que se você olhasse, ia achar que era irmão, era comadre, era dois sócios na propriedade. A sede era uma do lado da outra, a sede principal e a casa do funcionário. Tudo equiparada, alinhadinha. Não era igual na maioria das fazendas, que a casa do patrão é um mundo de diferença da do funcionário. Não. As casas eram boas do mesmo tanto. O fazendeiro morava lá junto da mulher dele, não tinham filho ainda. E o peão também morava lá com a mulher dele, também sem filho. Aí o tempo foi passando. O fazendeiro engravidou a esposa dele, e o peão também, junto. As duas ficaram de barrigão andando para lá e para cá na fazenda. Chegava a ser bonito de ver. As duas ganharam quase no mesmo dia. O fazendeiro teve uma menina, a primeira filha dele, e o peão teve um menino. Aí o tempo foi passando, o trem foi desenvolvendo. Eles trabalhando como se fossem sócios. O peão tinha até o gado dele dentro da fazenda, era tudo ajeitado. Era uma fazenda muito grande. Sempre tinha churrasco, fé, aquelas coisas bonitas de ver. Você olhava e não parecia ser patrão e funcionário. Era bonito de ver. Mas claro, cada um sabia o seu lugar. O peão sabia o dele, o patrão também. Mas mesmo assim era diferente. Passado uns 15 anos, o filho do peão, molecão ali de 15 anos, a filha do patrão também com 15. Os dois sempre juntos, estudavam juntos, brincavam, faziam tudo. Aí começou a aparecer um romancezinho ali entre os dois. Aí o fazendeiro ficou com aquilo na cabeça. Deixar a filha dele ali com 15 anos e o rapazinho, filho do peão, também de 15. Muito junto. Isso podia dar problema. Ele conversou com a esposa dele. Para não dar problema esse negócio da nossa filha mais o menino, amizade bonita e tudo. Mas pode sair coisa ruim. Ela tem que desenvolver outra vida, casar, mas muito mais para frente. Pode até ser com ele, mas daqui uns 10, 15 anos. Agora, namoro, não quero não. Mandaram a menina para o exterior para estudar. A mulher dele concordou. Você tá certo. Esse negócio de namoro agora não vai prestar. Você tem amizade com o fulano, depois ela namora o menino, dá briga, perde a amizade, ele vai embora. Isso tudo é dor de cabeça. Tá certo. Mandaram a menina de 15 anos para os Estados Unidos para fazer faculdade daquelas boas mesmo. E ela ficou lá. 10 anos se passaram. Ela com 25 anos. O filho do peão também. Aí o peão, aquele mesmo que era quase sócio do fazendeiro, resolveu ir embora. Tinha o gadinho dele, vendeu, comprou um sítio, conversou com o patrão. Trabalhei esse tempo todo aqui, foi bom demais, mas agora vou ter meu cantinho. A gente continua a amizade, meu filho fica aí. Você sabe que ele é um caboclo bom. Trabalha desde menino, sabe de tudo. O patrão aceitou. O filho ficou lá, com 25 anos, homem feito. Só não tinha arrumado mulher ainda. E o peão foi com a mulher dele para longe, pro sítio novo. O filho ficou. Aí a filha do fazendeiro lá dos Estados Unidos voltou pro Brasil. Foi direto pra fazenda. Chegou aquela alegria. Foi ver tudo que tinha mudado e o filho do peão, aquele peãozinho, estava lá. Quando ele olhou ela, apaixonou de novo. Já era apaixonado desde menino. Mas agora apaixonou de verdade. Ela estava linda, mulher feita, simpática, elegante, diferente demais. Dava moral para as conversas, perguntava, sorria. Foi ficando ali na fazenda e ele ali trabalhando com ela. Sempre ajudando, sempre perto. E ele foi achando que estava acontecendo alguma coisa. Mas moça simpática não quer dizer que está dando moral. Moça simpática é só educada. Mas ele não entendia isso, crescido no meio da fazenda, sem traquejo de vida. Aí ele fez um plano. Vou chamar ela para o rio. Faz tempo que ela não vai lá pescar, ver o rio bonito. Aí eu tento alguma coisa com ela. Chamou. Vamos no rio, ver se pescamos alguma coisa, ver a água, ver o lugar. Ela topou.
Subiram num barco a motor, ele e ela. Foram rio acima. Chegaram num rebojão bom de peixe. Começaram a pescar, o sol caindo, conversa vai, conversa vem. Ele foi se engraçando, foi chegando perto. Tentou beijar ela. Ela fez uma cara de espanto. Ele insistiu. Tentou beijar à força. Ela foi rápida. Picou o pé nele em cima do barco. Ele perdeu o equilíbrio, bateu com a cabeça na quina do barco, desmaiou. Caiu na água. Desmaiado, não conseguiu nadar. Foi afundando. Ela ainda tentou segurar ele, puxar, gritou o nome dele. Mas ele afundou mesmo. E ela, desesperada, ficou ali tentando ligar o motor. Não sabia direito. Até que conseguiu. Voltou para a sede da fazenda, já era de noite. Contou tudo para o pai dela. No dia seguinte chamaram os bombeiros. Foram buscar o corpo dele. E aí fica a lição. Isso foi caso real. E o que se tira disso? Liberdade demais não dá certo. Patrão e funcionário com muita amizade, muita liberdade, começa a se confundir as coisas. A moça também. Pra que ficar dando tanta liberdade pro peão? Deus me livre. Quase que ela... Se ele tivesse conseguido o que queria, podia ter feito coisa feia. Talvez até pior. Então, no fim das contas, o desfecho ainda foi o menos ruim. Porque, pelo visto, aquele caboclo ali, intenção boa não estava tendo não. Mas é isso. O caboclo já era casado com a mulher fazia mais de 40 anos. Tinha tido 2 filhos. Os filhos já estavam encaminhados na vida. E os 2 viviam ali, já mais velhinhos, levando uma vida boa. Vida simples de tudo, mas muito gostosa de viver. Os 2 ali, só na tranquilidade. O homem era aposentado, e a mulher ainda não tinha conseguido tirar o benefício dela. Estava na luta com o advogado, correndo atrás, mas não tinha saído ainda. Só que também nem precisava muito. Se saísse era bom, mas necessidade não tinha não, porque viviam num povoadinho bem ajeitado. O bairro ali onde moravam era como um bairro de chácaras. Os terrenos tudo grande, de largura era estreitinho, mas o comprimento é que impressionava. Os vizinhos tudo com terreno igual. De largura dava uns 40 metros, mas o comprimento ia até lá embaixo, no córrego. Dava mais de 2 hectares de terra. Eles criavam 2 vaquinhas de leite, com bezerro ainda mamando, dando leite. Tinha umas galinhas, umas coisinhas. Vendia banha, ovo caipira, frango, queijo. Aquela vida simples, mas muito bem vivida. Ocupação tinha, e das boas. A mulher era daquelas que gostava de levantar cedo, mexer com as coisas, arrastelar quintal, juntar folha em montinho. O homem já estava meio de saco cheio daquilo. Disse que se fosse na época que os meninos ainda moravam com eles, tudo bem. Tinha que levantar cedo, tratar menino, levar para a escola. Mas depois de velho, já não via mais sentido naquilo. Ele vivia falando com ela. Mulher, que mania é essa? Você atrapalha meu sono. Nós já tá velho, não precisa disso mais não. Não tem obrigação com ninguém. As coisas aqui é tudo nossa. Pra que essa pressa? E ela respondia. Mas é vantagem, meu velho. A gente adianta o serviço. Aí quando chega no meio do dia já tá tudo feito. Sobra tempo para descansar. E era isso mesmo. Quando dava meio-dia, ela já não mexia mais com nada. Ele achava aquilo mania besta, mas acostumou. Chegou num ponto que nem acordava mais com o barulho dela. Numa dessas, ela acordou lá pelas 3 horas da madrugada, foi mexer com o café, ajeitou a cozinha, fez isso e aquilo. Depois pegou o rastelo e saiu para fora. Era coisa de 3 horas e pouco da manhã. Os vizinhos já estavam acostumados com aquilo. Ela ligava os bicos de luz e ia fazer montinho de folha debaixo do pé de manga. Fez uns 5, 6 montinhos, já perto da rua. A rua era bem iluminada. Aí passou um caboclo pela rua fumando. Devia estar indo trabalhar. Cumprimentou. Boa noite, ela respondeu. Bom dia. Eu já tomei café, para mim é bom dia, ele disse. Que nada, 1 hora dessa ainda é boa noite. Passou ali, fumando. Ela reparou que ele estava fumando
e lembrou que quem fuma sempre carrega um binga, um isqueiro. Gritou: vizinho, calma lá, me empresta seu isqueiro para mim queimar uns montinhos de folha aqui? O caboclo até assustou. Voltou e disse: ô dona, eu empresto, uai. Mas a senhora vai queimar folha a essa hora? Vai fazer aquela fumaça toda. Mas é vantagem, ela respondeu. Já deixa o serviço adiantado. Quando amanhecer, tá tudo limpo. Ele falou: tá certo. Mas eu não vou esperar a senhora terminar de queimar essas folhas para me devolver, não. Amanhã, nesse mesmo horário, a senhora me entrega. Combinado. Aí ele entregou o binga para ela e foi embora, caminhando tranquilo, sumindo na escuridão. Ela botou fogo nos montinhos, bem sossegada. Quando amanheceu, o marido acordou, foi tirar leite das vacas, tratar dos bichos. Na hora do almoço, depois que ela já tinha queimado tudo, guardou o binga do vizinho em cima do fogão de lenha da cozinha. Na hora do almoço, o marido passou pela cozinha, viu aquele binga ali e achou estranho. Pensou: uai, que trem é esse? Essa mulher tá ficando doida. Mas não comentou nada. Deixou quieto. Mais tarde jantaram, foram dormir cedo. Quando deu 3 horas da madrugada de novo, ela levantou, como sempre. Foi para a cozinha, acendeu o fogão de lenha, deu uma bela assoprada para levantar a brasa. O marido acordou com aquele som seco e forte. Pegou a espingarda, saiu assustado, achando que era alguma coisa errada. Quando viu, a mulher estava ajoelhada no chão, segurando um osso. Mulher, que é isso? Que trem é esse na sua mão? Ela olhou apavorada e respondeu: isso aqui não era um osso, não. Isso aqui era o binga do moço, aquele que eu peguei emprestado ontem. Binga coisa nenhuma. Isso aí é um osso de fêmur, olha o tamanho disso. Você está mexendo com coisa de alma, mulher. Isso é sinal, é aviso. A mulher ficou branca. Eu não vou ter coragem de entregar isso para aquele homem mais não. O marido respondeu: vai ter que entregar sim, isso é coisa ruim. Vai lá e resolve isso. Mas ela não teve coragem. Saiu para fora, colocou o osso em cima do mourão da cerca, bem na frente da casa, e entrou para dentro tremendo. O marido só disse: vamos dormir, acaba com essa mania, chega dessa doideira. A mulher depois daquilo nunca mais foi a mesma. Devagarzinho foi deixando de acordar de madrugada. Foi vendo que esse negócio de levantar 3 horas para mexer com folha não era bom, não. Pegou medo. E é isso. Tem gente que fala que depois da meia-noite não é bom mexer com nada. Mas 3 horas da madrugada, dizem que é o horário de pico das almas. Não pode ficar mexendo com coisa nenhuma nessa hora. Se for coisa de precisão, ainda vai. Mas coisa sem necessidade, para que arriscar? Vai que topa com uma alma dessas aí. Deus que livre. Mas é isso mesmo. Ficou meio longo, falei demais, mas é isso. Até a próxima. A mocinha era filha única. Nasceu num sítiozinho. O sítiozinho era do pai dela. A mãe cuidava da casa, o pai mexia na roça. Tinha gado leiteiro, porco, galinha, tinha de um tudo. Era um sítio completo. E ela, como filha única, tinha que ajudar. Era um machim, vamos dizer assim. Ajudava o pai, ajudava a mãe dentro de casa, roçava pasto, tirava leite. Na infância, até o comecinho da adolescência, ela fazia com gosto. Lavava louça, roupa, limpava a casa, fazia comida, fazia de um tudo. E com o pai, na lida, roçava, cuidava do gado. A guria sabia fazer tudo. Quando foi pegando ali seus 16, 17 anos, ficou bonita de corpo. Aquelas mulher parruda, sabe? Se você olhasse para ela, dava uns 25 anos, tanto de corpo quanto de cabeça. Era centrada, só que desses 16 para 17 começou a ficar meio preguiçosa, reclamona. Estudando sim, mas botava os estudos acima de tudo. Já não queria mais ajudar o pai no serviço pesado.
Não queria fazer mais nada. Começou aquela moagem dentro de casa. Aí o pai dela pensou: às vezes ela tá certa, tem que focar nos estudos mesmo. Aí resolveu arrumar um caboclo para ajudar, porque o serviço tinha aumentado. O gado leiteiro tinha crescido, estava dando mais leite. Aí tinha que triturar ração, fazer um monte de coisa. Ajeitou um quartinho ali fora da casa, perto do curral, e contratou um caboclo. Ia pagar por mês. Era um homem de uns 30 e poucos anos. Aí, não deu nenhum mês. Já começou um romance escondido entre o caboclo e a moça, que estava com 17 anos. A coisa foi indo, até que um dia, o pai dela pegou os dois se pegando lá para baixo, escondido no meio dos pés de pau. Deu o brigueiro. O pai mandou o caboclo embora, mas aí o estrago já tinha sido feito. A moça já estava apaixonada, e o caboclo também. Um dia, os dois combinaram. Ela ia para a escola, e ele ia passar lá de madrugada para buscar ela sem os pais ver. De manhã cedo, o pai e a mãe foram olhar o quarto. Cadê a moça? Sumiu. Na hora já imaginaram. Fugiu com o caboclo. Tentaram procurar, mas como? Sem rastro, sem rumo. Não tinha mais o que fazer. Ela juntou com o homem e foram morar numa cidade, coisa de uns 300 quilômetros para frente. Alugaram uma casa. Se amancebaram, como o povo diz, moraram junto daquele jeito. O caboclo arrumou o serviço. E ela, no entendimento dela, virou dondoca. Achava que agora não precisava mais fazer nada. Que tinha fugido do serviço da roça. Não precisava mais ajudar pai nem fazer nada em casa. Sustentada pelo homem. Só que enganada, né? Nos primeiros meses, o caboclo até aguentava aquilo. No começo, tudo é maravilha. Mas depois de um tempo, ele trabalhava, chegava cansado, a casa numa imundície, sem almoço, sem nada. Um dia, chegou cansado demais. E ela com as pernas para cima, casa suja, sem comida. Ele moeu ela de pancada. Você acredita? Uma moça bonita, ajeitada, que tinha família. Apanhando daquele jeito, humilhada. Ficou arrasada com aquilo. Ainda continuou naquele relacionamento mais um pouco. Ele ficou dando pito nela, falando que ela tinha que trabalhar, que não estava lá de graça, humilhando mesmo. Ela foi cansando. Foi perdendo o amor. Remoía aquilo tudo por dentro. Até que um dia, não aguentou mais. Fugiu da casa do homem. Disse que foi de a pé, pegando carona aqui e ali, até que chegou no sítio do pai e da mãe. Já era de dia. Bateu palma na porteira. O pai dela, de longe, reconheceu. Chamou a mãe. Ô mulher, olha lá. É a nossa filha. Voltou. Já fazia uns 5 meses que ela tinha fugido com o caboclo. Foram até a porteira. Ela estava de joelhos, chorando, pedindo perdão. O pai dela abriu a porteira, foi lá. Abraçou. Não, minha filha. Não precisa chorar. Não precisa pedir perdão. Isso acontece. Abraçaram. Levaram ela para dentro de casa. Ela contou tudo. E os pais, como sempre, perdoaram. Pai e mãe têm disso. Ela contou tudinho. O pai ficou injuriado. Quis ir atrás do caboclo, matar ele. Mas sossegou depois. Ficou como ficou. No fim das contas, até que foi bom. Depois de um tempo, ela casou de novo, ajeitou a vida. Mas olha o tanto que sofreu. E olha como isso acontece nesse mundão. Já vi muito caso assim. Moça que se deslumbra com coisa sem sentido, vai sofrer longe, depois tem que voltar, pedir perdão. Deu sorte que os pais aceitaram ela de volta. Na maioria das vezes, aceitam. Pai e mãe são ninho de amparo. Mas é isso aí. Esse tipo de coisa acontece demais nesse mundo velho. Aposto que vai ter gente aí nos comentários dizendo que já viu coisa parecida.